Aleluia. Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus. Amém. Hoje nós estamos sem os nossos telões, mas a igreja de Jesus ninguém pode parar ela, não é? Então nós não dependemos da tecnologia para ministrar a palavra de Deus, mas algumas coisas vão faltar hoje, tá bom? Mas você vai usar a sua Bíblia no seu celular ou sua Bíblia de papel. Vocês veem que o pastor sempre traz a Bíblia de papel dele para a igreja? É nessa hora, porque se acontecer alguma coisa, volta para a Bíblia de papel. Amém, queridos? Então é muito bom nós estarmos reunidos aqui em nome de Jesus para compartilhar do Evangelho, para ministrar uma palavra que traz vida ao seu coração. Amém? Eu queria começar fazendo uma pergunta para você, e você vai responder essa pergunta para uma pessoa que está do seu lado. Você vai eleger alguém do seu lado, e você e essa pessoa vão compartilhar 3 características de Jesus que você mais admira, tá bom? Então eu vou dar esse tempinho para você compartilhar com a pessoa que está do seu lado, você falar e também você ouvir essas 3 características de Jesus que você mais admira. Amém. Quem já disse as características, levanta a sua mão. Porque falar de alguém que a gente conhece é muito fácil, não é? Não tem que ficar capturando aqui na minha cabeça coisas, né? Falar de alguém que você ama, que você admira, é muito fácil. E nós vamos falar hoje sobre Jesus. Jesus, esse homem tão incrível, esse homem tão amado, esse homem tão querido, Filho de Deus. Você que estuda história sabe muito bem e já ouviu falar de antes de AC e DC, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. Esse homem foi tão importante que ele mudou a história de toda a humanidade. Esse homem que foi profetizado sobre sua vinda, eles diziam que ele era o Consolador de Israel quando ele veio, o nosso Jesus. E o Wellington orou aqui esse texto de Isaías 9 que eu tanto amo. Quando eu falo das características de Jesus, que são inúmeras, e vocês aí compartilharam diversas características de Jesus, mas quando eu leio Isaías 9, a Bíblia traz alguns nomes de Jesus que são os que eu mais talvez admire. Talvez é tão difícil falar, né, de qual característica de Jesus que você admira, mas lá em Isaías 9 a Bíblia diz que Jesus, ele é o maravilhoso conselheiro. Repita comigo: maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Pai eterno, Ele é o príncipe da paz. E eu gosto muito de uma descrição que João, esse único versículo, ele não repete nenhum dos outros evangelhos. João capítulo 21, versículo 25, uma descrição que João usa para falar sobre Jesus, sobre a obra de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. João 21, 25, a Bíblia diz: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, quando João observa o ministério de Jesus, João fala, tão maravilhado, né, ao conhecer Jesus, ele fala: o que nós temos em nossas mãos nem se compara, o tanto que de coisas e de obras maravilhosas, o que o nosso Senhor, Ele é. Então, durante os 33 anos de vida de Jesus, e mais especificamente nos últimos 3, onde Jesus ministrou as pessoas, onde Jesus tocou nas pessoas, onde Jesus realmente amou intensamente as pessoas, o que mais Jesus fez? Ele disse: eu estou aqui, eu vim para cumprir a obra do meu Pai, eu vim para cumprir o propósito do meu Pai. E Jesus, ele foi tão usado pelo Senhor para transformar tantas vidas que se encontraram com ele em algum momento aí desses 3 anos. E se nós fôssemos ouvir as histórias de vocês aqui, as histórias de transformação,
a história de amor, de resgate, eu creio que nós ficaríamos horas e horas e horas ouvindo essas histórias. E tem um nome que em hebraico se diz o nome de Jesus, é o nome de Yeshua. Diga assim comigo, Yeshua. Nome Yeshua em hebraico significa Yahvé é salvação. Diga também comigo, Yahvé é salvação. Esse Yahvé significa Deus. Yahvé é o nome de Deus ali em hebraico. Deus é salvação. Então Jesus, Ele é a salvação para nós, Ele é salvação, Ele trouxe uma palavra de vida para nós. E se você foi salvo, se você um dia fez uma decisão por Jesus, se você foi marcado por Jesus, eu queria que você aplaudisse ao Senhor por isso, e desse ao Senhor toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor. E Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, Ele tocou pessoas, Ele amou, Ele se importou com pessoas, Ele parou para ouvir, Ele parou para falar com pessoas. Lá em João 3,16 a Bíblia diz que Deus nos amou. Diga assim comigo, Deus me amou. Jesus, Ele é a expressão exata da glória de Deus. Jesus é a expressão do amor de Deus. Eu posso ouvir um amém? E Jesus, Ele teve alguns encontros, e muitos encontros com algumas pessoas, e esses encontros, Jesus, Ele realmente trouxe transformação para a vida de algumas pessoas. E eu gostaria de compartilhar com você, nessa noite, um encontro que Jesus teve com um homem que a Bíblia não fez questão de dizer o nome dele, mas sim como aquele homem estava. O encontro de Jesus com um leproso. Diga assim comigo, leproso. Nosso texto-chave, você pode abrir e ficar nesse texto aí durante a palavra, que nós vamos voltar algumas vezes nesse texto, é o texto de Marcos 1, versículo 40 e o 41, Marcos 1, 40 ao 41, a Bíblia diz que um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, podes me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Meus irmãos, eu estou começando hoje uma série de 3 palavras com o nome Jesus, a série Jesus. E eu vou compartilhar durante essas 3 semanas características do nosso Senhor. E hoje eu gostaria de começar compartilhando a característica de Jesus chamada de compaixão. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração e nesse momento você pedisse o Espírito Santo para revelar a você a palavra, para ministrar você a palavra. E eu também faço um apelo para você: não deixe que nada distraia o seu coração. Não deixe que o coleguinha do lado, não deixe que o celular, ponha seu celular no modo avião, né? Traga um caderno para a igreja para anotar a palavra, ou abra o seu aplicativo de notas para você ficar anotando a palavra, para que você esteja tão perceptível aquilo que Deus está falando ao seu coração. Senhor, nós nessa noite, nós te pedimos, Espírito Santo, vem compartilhar, vem ministrar, vem revelar a nós, Senhor Deus, a tua vontade. Nós te agradecemos por estar na tua casa. Nós te agradecemos porque um dia fomos salvos por ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque em ti nós encontramos palavras de vida eterna. Nós agradecemos ao Senhor porque a tua vida nos marcou, e o encontro com o Senhor tem o poder de transformar toda uma vida e uma história. E nós vamos falar desse nome, do teu nome, e que as tuas características sejam reveladas a nós, e nós, como teus discípulos, queremos imitar as suas condutas, queremos segui-lo, e nessa noite nós queremos receber em nosso coração dessa característica tão linda e marcante, chamada compaixão. Em nome de Jesus, amém. Você pode dizer um amém? Amém. Queridos, nós vamos falar então sobre a vida desse leproso. E eu queria compartilhar de forma didática com você 3 fases que esse homem viveu, 3 fases que esse leproso passou. Eu vou compartilhar sobre a fase do passado, a fase do presente e a fase do futuro, 3 situações que aconteceram com esse homem. E vou começar falando de um passado de rejeição. Diga assim comigo, um passado de rejeição.
Essa história do leproso, ela é contada nos 3 evangelhos, nos 3 primeiros evangelhos, no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E você sabia que Lucas, ele era um médico, profissional de saúde, e a descrição de Lucas foi muito assertiva sobre quando ele viu esse homem. Você sabe que os evangelhos tinham visões diferentes, porque eram homens diferentes, vendo óticas diferentes, e o Lucas teve uma visão muito assertiva a respeito do diagnóstico daquele homem, daquele leproso. Em Lucas capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Enquanto nos outros evangelhos eles só falaram que o homem era leproso, no evangelho de Lucas, por ele ser um médico, o olhar dele, ele viu que aquele homem estava com seu corpo completamente cheio de lepra. E a lepra, meus queridos, no passado, era uma doença terrível, uma doença com muitas prescrições bíblicas para se afastar das pessoas. A lepra naquela época não tinha cura, não tinha cura. Hoje essa doença chamada lepra, chamada de hanseníase, e a hanseníase hoje também já existe cura, graças a Deus, pela medicina. Lá em Levítico 13, de 45 a 46, olha só o que estava na lei, acerca de alguém que tinha essa doença, a doença da lepra. Olha o que o texto diz: quem ficar leproso, apresentando qualquer desses sintomas, usará, olha só como a pessoa tinha que se portar, ela tinha que usar roupas rasgadas, ela tinha que andar descabelada, ela tinha que cobrir a parte inferior do rosto dela, por causa das vias aqui, da boca, porque inflamava muito, e essa pessoa ela deveria ficar gritando: impuro, impuro, estou impuro, estou impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Então eu sou muito curioso e eu fui pesquisar uma foto de como é uma pessoa leprosa. E agora, pastor, como nós vamos ver hoje? Você vai olhar bem ali para aquela televisão, eu dei um jeito. Gente, olha só essa imagem, encontrei ali, no Google, e imagine só esse, um quadro de uma pessoa com lepra, Eu quando pesquisei ali, as imagens, essa imagem me fez repugnar, assim, de tão complicado, que o corpo da pessoa fica. Meus irmãos, o leproso era realmente considerado uma pessoa imunda, porque a pessoa ia ficando com o corpo completamente deformado. A doença ela ia afetando a pele das pessoas, o nervo, a ponto da pessoa não ser mais ter sensibilidade na sua pele. Não tocava ali, a pessoa ficava insensível naquela parte do corpo. E também o corpo daquela pessoa ia entrando num estado de apodrecimento, e tudo que apodrece fica com mau cheiro. Então uma pessoa com esse diagnóstico, ela estava realmente condenada à morte, só aguardando o tempo de morrer, de passar aquela situação, e ela realmente vivia excluída, e foram criados, com o tempo, que eles chamaram de leprosários. Então essas pessoas, elas tinham que viver a parte, da cidade. Você sabe que lá no deserto, a Miriam pecou, contra Moisés, contra a autoridade de Moisés, e a Miriam teve que ficar 1 semana afastada do acampamento por causa da lepra. Então essa pessoa, esse homem, esse leproso, que a Bíblia não diz o nome dele, ele convivia com uma marca. Diga assim comigo: ele convivia com a marca da impossibilidade. Eu queria que você pensasse agora, se fosse você de repente que tivesse um diagnóstico desse, ou você vivendo nessa época, você imaginasse a humilhação que uma pessoa dessa sentia, a humilhação que uma pessoa assim, onde ela passava, logicamente as pessoas tinham medo, não queriam ser contagiadas, o contágio da lepra é através de saliva, de tosse, essas coisas, não era através do toque em si, mas ninguém queria, então essa pessoa realmente vivia excluída,
Ela mesma tinha que falar: estou impuro, e os outros: está impuro, sai de perto. Imagine o quanto essa pessoa tinha sentimento de rejeição. Diga-se comigo: rejeição. Quem já foi rejeitado alguma vez na vida, né, que já de repente já também passou por essa situação, esse comportamento, deve entender muito bem essa humilhação que esse homem enfrentava. E essa lepra para nós, por que, pastor, o senhor está falando de lepra para nós? Porque a lepra, ela é um símbolo para nós do que o pecado também faz em nós. A lepra é um símbolo, o pecado age da mesma forma que a lepra agia no corpo. Então, meus queridos, o pecado, ele insensibiliza. A Bíblia diz que o coração tão cheio de pecado, ele é como um coração endurecido, uma pedra, uma rocha, nada penetra ali naquela rocha, a pessoa se seca realmente de dureza de coração. O pecado também, ele nos separa de Deus. A Bíblia fala, né, as nossas iniquidades nos separam de Deus. Vou ler esse versículo daqui a pouco. O pecado também, ele deforma a nossa autoimagem, mas ele também deforma o corpo. Todos já ouviram falar do Michael Jackson, né? Um cantor extremamente maravilhoso assim, né? Um artista. Mas o que aconteceu com o Michael Jackson? Em nome de uma imagem, em nome de cirurgias, acabou terminando a sua vida assim, perdão, assim, a palavra, mas muito feio, né? Não aceitando, né, realmente a imagem que Deus havia dado, né, o quanto somos lindos aos olhos do Senhor, o quanto somos imagem e semelhança do nosso Deus. Eu não tenho nada contra tatuagem, mas assim, tem algumas pessoas que elas tatuam o corpo inteiro delas, o rosto delas. Meus irmãos, alguém assim, né, que o pecado, não estou dizendo que é pecaminoso isso, estou dizendo que o comportamento e muitas vezes a motivação de alguém, porque tem um vazio tão grande na alma, e faz isso para chamar a atenção dos outros, e tantas outras coisas que acabam deformando também a imagem original de uma pessoa. E a Bíblia também fala que o pecado, ele tem esse poder de matar. Então o pecado, assim como a lepra, não é algo superficial, não é algo que somente é aqui, né, fica só na superfície. O pecado é algo profundo, o pecado é algo que nos separa, o pecado é algo que nos isola, o pecado é algo que também contamina. Uma outra coisa que o pecado, ele faz conosco, ele nos rotula. Então qual era o rótulo que um leproso ele tinha? Impuro. Afaste daqui, você é um impuro. Eu quero dizer para você que eu carreguei também alguns anos na minha vida um rótulo de rejeição, rejeitado pelo estereótipo, rejeitado pelo comportamento. Eu tenho compartilhado para os irmãos que na minha infância eu sofri abuso sexual, e guardei isso. Eu sei que o corpo de uma criança não é esse momento, não é para aquilo, mas eu guardava aquilo como um peso, uma condenação, como uma sujeira que tinham feito aquilo por mim, e aquilo abriu na minha vida algumas portas de perseguição, e perseguição que na minha adolescência isso reverberou em pornografia, em masturbação, em muita imoralidade. E os comportamentos que eu tinha, a forma com que eu andava, como eu falava, tudo isso me levava a ser, né, mostrava, as pessoas me rejeitavam pela forma como eu agia, como eu era. Então eu era realmente desprezado pelo estereótipo, rejeitado. Então alguém que carrega um rótulo assim sofre muito. Alguém que carrega um rótulo assim, e olha, queridos, que eu estava dentro da igreja, nunca me desviei da igreja, estava na casa do Senhor, mas estava tão frio e tão distante do Senhor. Então o pecado também, ele tem esse poder de nos rotular, como rotulava aquele leproso. Isaías 59, versículo 2, a Bíblia diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, de Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Então é isso que o pecado ele faz com nós,
ele nos afasta de Deus. Nós não vemos porque estamos escondidos, porque foi o comportamento de Adão e Eva, se esconder quando eles pecaram. Realmente o pecado afasta o rosto de Deus de nós, afasta os ouvidos para sermos sensíveis à voz de Deus. Então tem talvez uma pessoa que diz assim: pastor, eu não estou sentindo nada, eu venho no culto, não entendo nada, eu venho no culto, eu acho que o louvor não está sem unção, eu acho que a sua palavra não está assim tão boa, porque eu não estou sentindo e entendendo nada. Meu irmão, eu que volto a minha pergunta para você: como está o seu coração? Como está o seu coração? Porque às vezes Deus está falando, mas você não está entendendo na frequência do que os céus estão dizendo. Porque muitas vezes um coração carregado de pecado é um coração que está frio, afastado, distante de Deus. E uma vez que nós persistimos num caminho de pecado, a Bíblia diz que quem está em pecado está em trevas. Quem vive uma vida de pecado está em trevas, e se essa pessoa está em trevas, ela está vivendo uma vida de ignorância. Romanos 6:23 diz que a recompensa, sabia que o pecado tem uma recompensa? O pecado tem um salário? O salário do pecado é a morte. E graças a Deus, porque para o pecado tem cura. Posso ouvir um amém? Para o pecado tem perdão, é o perdão do nosso Deus. Para essa doença também tem cura, né? que hoje tem cura. E também para o pecado ele tem remédio. Esse remédio é o Senhor, é a redenção do Senhor. Uma vez que você confessa, uma vez que você abandona e deixa, você encontra misericórdia em Deus. E esse homem, esse leproso, no versículo 34, ele ouviu uma coisa que estimulou o coração dele, uma coisa que fez os olhos dele brilharem, uma coisa que fez o coração dele ser despertado. No versículo 34 ele diz: e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, e ele também expulsou muitos demônios. Esse homem, quando ouve falar que existia alguém, Jesus, que estava curando pessoas, que estava transformando a história de pessoas, mudando alguns diagnósticos impossíveis, este homem é completamente despertado e o seu coração se move em direção a Jesus. E eu digo que um fio de esperança renasce para alguém que estava condenado à morte física, né? Versículo 40, a Bíblia diz que esse leproso, um leproso, aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode me purificar. E se tem uma coisa aqui que esse homem, ele realmente rejeitando todo esse passado, rejeitando todo esse estigma, ele se move em direção a Jesus. Esse homem não fica apenas no campo da informação, ou seja, ele ouviu falar e dizendo assim: que bom que tem um homem que está fazendo tanta bondade, tanta coisa boa por aí, que bom. Esse homem, ele não fica apenas na informação, esse homem, ele se move, aquilo que ele ouviu estimulou a fé dele, e ele se moveu em direção a Cristo. Esse homem tinha uma circunstância completamente negativa, destrutiva sobre a sua vida. Esse homem tinha uma impossibilidade sobre a sua vida. Esse homem pensou assim: mas como eu vou me aproximar de Jesus, se tem um monte de gente se aproximando de Jesus? Eu só tenho que ficar aqui à margem da sociedade, à margem, excluído, recluído. Mas esse homem, o que ele ouviu, encorajou o coração dele para chegar até Jesus. E queridos, esse homem não desiste, ele ouve, aquilo que ele ouve estimula ele, e o que o estimulou ele foi até Jesus. E tem tantas pessoas que por tão pouca coisa, tão pouca dificuldade, tão pequenas pedrinhas que muitas vezes estão sendo lançadas contra eles, essas pessoas já estão desistindo, em vez de perseverar em Jesus, em vez de prosseguir Jesus, tem muitas pessoas que estão desistindo. Mas esse homem aqui, Jesus viu no coração dele, enquanto ele vai em direção de Jesus, uma fé ousada, e Jesus ama pessoas que têm essa fé ousada. Leia a Bíblia e você verá que a maioria dos milagres, as coisas, Jesus se moveu em direção de pessoas que estavam se movendo em direção a Ele, de pessoas que estavam querendo, que queriam, que precisavam, que clamavam por Ele, e foi isso que esse homem, ele fez.
E a Bíblia diz aqui, e é tão interessante que a Bíblia fala que ele chega já se prostrando diante de Jesus e pedindo a Jesus: se quiseres, podes me purificar. Esse homem não chega com arrogância, colocando Deus contra a parede: Deus, o Senhor tem que me curar. Esse homem, ele chega com uma atitude de humildade, de reverência. No fundo, esse homem está falando: eu sei que o Senhor pode me purificar, eu quero ser purificado, se queres, pode me purificar. Esse homem então, meus queridos, ele vai em direção a um estado de renovação, de mudança de vida. Por que eu digo isso? Porque esse homem, ele não estava conformado com o quadro dele. Porque se ele tivesse conformado com a situação dele, ele jamais teria se movido em direção a Jesus. E eu oro para que se levante uma geração cada vez mais inconformada. Meu irmão, de repente, se você entrou aqui nessa noite num estado emocional, num estado físico, enfermidade, algum problema na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida de trabalho, eu digo para você: não se conforme com esse estado. Tem muita gente que está dizendo por aí: tá tudo bem, eu nunca vou me casar, já passei da idade. Tudo bem, meu casamento já está assim, realmente totalmente destruído, não vamos mexer com isso não, vamos deixar isso como está. Tem muita gente que está falando assim: não, eu tenho um diagnóstico, são 6 meses e só estou vivendo, só estou tomando remédio, só estou assim mesmo, pode deixar a vida assim. Esse homem, meus irmãos, ele não se conforma com aquele estado. Quando ele ouve sobre Jesus, quando ele ouve sobre Cristo, ele vai em direção a Jesus. Então diga assim comigo: eu preciso me mover em direção a Jesus. Então nosso primeiro ponto aqui: esse homem não fica nesse lugar de rejeição, ele não fica nesse passado de rejeição. Amém ou não amém? Em segundo lugar, esse homem, ele recebe um presente. Ele recebe um presente de compaixão de Jesus. Versículo 41, a Bíblia diz, e eu posso ouvir um amém para o pastor beber uma água? Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E nesse pequeno versículo aqui, nessa pequena fração aqui de história, eu identifiquei 3 atitudes de Jesus, 3 coisas que Jesus fez. Em primeiro lugar, Jesus, ele teve compaixão desse homem. Em segundo lugar, Jesus toca esse leproso. E em terceiro lugar, ele libera poder. Você pode me ajudar a repetir essas 3 atitudes de Jesus? Vamos lá. A primeira, ele teve compaixão. Repita comigo: ele teve compaixão. Em segundo lugar, ele toca o leproso. E em terceiro lugar, ele libera poder. Em primeiro lugar aqui, um toque de compaixão. E a compaixão, meus queridos, é uma marca tão importante no ministério de Jesus. Jesus, por vários momentos, ele via as pessoas e como ele falava, são ovelhas. Elas estão aflitas, elas estão desamparadas, como ovelhas sem pastor. Tantas vezes Jesus vê as pessoas. Jesus olhava para pessoas. Jesus não ficava olhando para coisa. Jesus olhou para o templo e falou: ele vai ser destruído. Jesus amava pessoas. E por amar pessoas, quando ele olhava as pessoas o seguindo, muitas vezes famintas, aflitas, desamparadas, Jesus olha para elas e dizia: eu tenho compaixão dessas pessoas. Queridos, compaixão no dicionário significa um sentimento que é piedoso, de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa. E esse sentimento de compaixão, essa atitude de compaixão, ela é acompanhada do desejo de minorar essa situação, de diminuir essa situação. É um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. E essa palavra compaixão, no grego, no original da Bíblia, essa palavra compaixão significa revirar as entranhas. Diga assim comigo: revirar as entranhas. Coloca a mão assim. Quando você ouve, falar de alguém que precisa, necessitado de ajuda, necessitado de ouvir, de você ser ouvido, uma tragédia na vida de alguém que pede: por favor, conversa comigo. Ter compaixão dessa pessoa é realmente esse sentimento onde muitas vezes a gente até se emboca assim,
eu vou me mover em direção a ajudar essa pessoa. O nosso pessoal do Amor em Ação aqui, quando aparece alguém, uma situação para acontecer, para ajudar alguém, o pessoal do Amor em Ação me liga, os líderes: pastor, o que nós podemos fazer para nos mover em direção a essa situação? Queridos, e você precisa entender que nós temos um Deus que é o Deus da compaixão. Eu posso ouvir um amém? Nós temos um Deus que as entranhas do Senhor, elas se remexem todas as vezes que Ele vê as pessoas aflitas e desamparadas, exaustas. Deus, Ele não é indiferente ao seu sofrimento. Deus não é indiferente à sua dor. Deus não é indiferente aos seus sentimentos. Pode um ateu virar e falar: mas onde está Deus? Mediante as tragédias, mediante as situações, mediante os momentos difíceis que a humanidade está vivendo, onde está Deus? E eu digo para você que todas essas causas muitas vezes são consequências de uma vida de pecado, porque a Bíblia nos dá o livre-arbítrio, a escolha, todas as pessoas têm a liberdade de escolher o caminho que elas querem seguir, e muitas vezes essas escolhas reverberam em consequências ruins, em más consequências, mas o nosso Senhor, Ele continua sendo bom, o nosso Senhor continua sendo misericordioso. Ele olha dos céus, Ele vê o sofrimento dessas pessoas, e Ele continua colocando o seu coração nas aflições, nas tragédias, nas situações das pessoas. Então eu quero dizer para você que o Senhor se compadece de você. O Senhor olha para você nos seus dilemas, o Senhor olha para você nos seus problemas, o Senhor olha para você nos seus desafios, o Senhor olha quando você tem dúvidas, crises, doenças, ameaças que cercam a sua vida, tempestades e vales que cercam as nossas vidas. Mas eu quero dizer para você o que diz o Salmo 103, versículo 13. A Bíblia diz, repita comigo assim: como um pai. Novamente, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Queridos, nós podemos resumir esse versículo dizendo que Deus tem um coração. Deus tem um coração, e o coração de Deus é revelado através da face de Jesus, a face de amor e a face de misericórdia do Senhor. E a compaixão do Senhor, ela foi demonstrada na cruz do Calvário por nós. E eu uma vez ouvi uma definição de misericórdia, porque misericórdia e compaixão são palavras sinônimas. E essa definição de misericórdia dizia que misericórdia essa é para você anotar, colocar o coração na miséria do outro. Colocar o coração na miséria do outro. E foi isso que Jesus fez quando Ele viu aquele leproso. Ele viu o estado daquele homem, e Ele colocou todo o seu coração na miséria daquele homem. E nós temos um Deus que coloca o seu coração nas nossas misérias. Nós temos um Deus que enviou o seu único filho para morrer naquela cruz e se colocar entre Deus e entre nós, realmente colocando o seu coração nas nossas misérias. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, 4 e o 5, a Bíblia diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Deus coloca o seu coração em nós, Ele colocou vida dentro de nós através de Jesus. Quem aceita a misericórdia, a compaixão do Senhor, recebe dessa vida no seu coração. Posso ouvir um amém? Então, em primeiro lugar, aqui nesse presente de compaixão, ele recebe a compaixão do Senhor. Mas Jesus não fica só no campo do sentimento, da atitude de compaixão, ele completa aquilo que compaixão representa. A segunda coisa que Jesus fez, ele toca aquele homem. Jesus, ele quebra as regulamentações da Organização Mundial da Saúde da sua época. A regulamentação da OMS da época dizia: não se aproxime de pessoas impuras, não se aproxime de leprosos, e não toque em leprosos. Por quê? O toque não tinha o poder de contaminar,
o toque tinha o poder de fazer com que a pessoa que tocava também ficasse impura. Então, pela lei, quem fosse lá e tocasse no leproso também ficaria impuro. Então Jesus quebra todos os paradigmas quando o homem chega perto de Jesus, e Jesus vai lá e toca naquele homem. E os religiosos, meu Deus do céu, está impuro. Já temos aí mais uma coisa para condenar Jesus. Quebra os paradigmas. Jesus toca naquele homem. Eu me lembro que naquela época de pandemia, tão recente, né, nas nossas cabeças, o pastor Jackson emitiu uma opinião dele na nossa reunião, falando a respeito do papel do líder, do papel do pastor. E ele falou o seguinte: olha, o frentista, ele está lá no posto, ele está lá, né, abastecendo o carro das pessoas, para que as pessoas cheguem no lugar. E ele falou: eu, como um pastor que cuido da alma das pessoas, eu preciso estar lá, eu preciso dar ouvido às pessoas, eu preciso, né, de alguma forma atender as pessoas. E aquela palavra dele trouxe tanto impacto assim ao meu coração, porque eu estava lá tão com medo, calçando plástico na mão. Teve muita gente que a gente via no mercado, a pessoa completamente assim, até com máscara assim, aquela máscara de veneno. E eu falei assim: é verdade, né? Nós somos líderes, nós precisamos atender as pessoas, saber como as pessoas estão. Eu me lembro que até o nosso irmão Tiago está bem aqui, ó, levanta a mão, Tiago. O Tiago pegou Covid, ficou um tempo assim com Covid, e eu falei: eu vou lá na casa do Tiago, eu vou lá orar por ele, eu vou levar o óleo, vou colocar uma máscara. Lembra, Tiago, eu cheguei lá desse jeito, toquei o Tiago, ungi o Tiago, orei por ele. E eu fico pensando assim, o quanto as pessoas, elas realmente querem ser tocadas, né? Eu creio que aquela visita marcou meu coração, não sei se marcou a vida do Tiago, porque as pessoas, elas querem ser tocadas, elas precisam ser tocadas. E naquele momento, mesmo que aquele leproso, ele talvez não fosse curado, mas só o toque de Jesus já fez toda a diferença na vida dele. Alguém que não tinha toque de ninguém, alguém que ninguém nem podia aproximar para ouvir como ele estava, o toque de Jesus já foi tão transformador. Então quero dizer para você, tem pessoas esperando o seu abraço, tem pessoas esperando os seus ouvidos, tem pessoas que muitas vezes a gente acha assim como crente: vamos dar uma cesta. Não é só de cesta que as pessoas estão precisando, não. As pessoas estão precisando de um ouvido atento, as pessoas estão precisando de um abraço sincero, elas estão precisando de olho no olho e de atenção. Então, enquanto as outras pessoas estavam correndo, gritando: impuro, impuro, sai daqui, não queremos nos aproximar de você, Jesus toca naquele homem. Sabe por quê? Porque Jesus se importa com você. Jesus se importava com aquele homem. Diga assim comigo: Jesus se importa comigo. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: Jesus se importa com você, Jesus te ama. Meus irmãos, o Charles Spurgeon, vou ler para você a frase aqui do Charles Spurgeon. Ele disse o seguinte: o mergulhador vai até as profundezas para descobrir pérolas, e nós também precisamos aceitar qualquer tipo de dificuldade ou perigo para ganhar uma alma. Não veja que profundo isso, porque Jesus fez isso por aquele homem, para ganhar o coração dele, para ganhar a afeição dele, para ganhar o coração, a vida dele. O Senhor, ele vai até aquele homem e o toca com amor. Mas Jesus completou o ato de compaixão com a terceira atitude dele. Jesus também o tocou com poder. Jesus também o tocou com o poder de Deus. O versículo 42 diz, que aquele homem chega para Jesus e ele pergunta, ele fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E olha a resposta imediata de Jesus, porque Jesus viu fé no coração daquele homem. Jesus viu fé no coração daquele homem, ele diz: eu quero, seja purificado. E a Bíblia diz que imediatamente aquela lepra deixou aquele homem e ele foi purificado. Então o que aconteceu? Um homem puro tocou em um impuro, e o impuro ficou completamente purificado. Milagre poderoso aconteceu na vida daquele homem, naquele momento. E eu creio, queridos, em um Deus, porque muitas pessoas, se você acredita
que tem pessoas por aí que falam que os milagres ficaram para o passado. Eu quero que levante a mão aqui para remover esse espírito incrédulo. Quem aqui já foi curado pelo Senhor? Quem aqui já recebeu um milagre na sua vida? Olha quantas mãos levantadas. E você acredita que tem pessoas que dizem que os milagres, os dons ficaram para o passado? Eu acho um absurdo isso. Eu acho uma tristeza contra o Espírito Santo falar isso. Porque, queridos, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos repetir juntos? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A Bíblia diz que sinais e maravilhas, que Deus realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Que nós temos um Deus das impossibilidades. Nós temos um Deus que o próprio Jesus disse para nós: vocês vão fazer obras maiores. Vocês vão fazer obras maiores. Eu fico em crise quando eu ouço falar sobre isso. Diante de Jesus que toca um leproso, cura completamente o homem. Diante de Jesus que toca numa pessoa morta num caixão, ressuscita uma pessoa. E Ele falou para mim: você vai fazer obras maiores. Eu fico: Senhor, eu quero fazer, eu recebo essa palavra. Eu acho que todo crente precisa ficar em crise na sua fé, se de repente não está vivendo uma vida de poder e de milagres, se de repente nada está acontecendo. Querido, existe uma promessa para nós de realmente orarmos pelos enfermos e eles serem curados. Eu tenho uma pergunta para você mais uma vez: qual é a marca de impossibilidade que você está carregando? Qual é a marca de impossibilidade que você está carregando? Querido, se mova em direção a Jesus. Observe o exemplo desse homem, faça como ele, se mova em direção a Jesus, creia que só Jesus pode fazer. Mas de repente a sua boca está falando: meu casamento morreu, eu vou morrer, meus filhos estão perdidos. Lá em Provérbios 18, 21 diz: morte e vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Você quer receber um milagre? Esse milagre começa pelo aquilo que você está falando, aquilo que você está declarando. Aquele homem, ele teve a atitude de se mover em direção a Jesus. E Jesus nos ensinou uma chave aqui nessa área de pedir. Gente, pensa num Deus, num Jesus que gosta de ouvir pidão. É o nosso Senhor. Não tem filho que é pidão, mas pede, pai, Esté está toda hora me pedindo coisa. Deus gosta de ouvir os filhos pidões, não sei se essa é a palavra. Mateus 7,7, quando Jesus está nos ensinando a orar, Ele disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. O que esse versículo nos ensina? Persevere, meu irmão, na oração. Esse versículo fala de uma intensidade. Peça, quando você pedir vai ser dado. Busca, você vai encontrar. Bata na porta, essa porta vai se abrir. Jesus está falando dessa perseverança para nós em oração. Então nós falamos em primeiro lugar que esse homem não ficou num passado de rejeição, de coitadinho, de autocomiseração. Esse homem, ele se moveu para um presente, ele recebeu de Jesus a compaixão do nosso Senhor em tocá-lo, em ouvi-lo, em realmente receber um milagre poderoso na vida dele. E em terceiro e último lugar, esse homem agora ele tem um futuro de propósito. Diga assim comigo: um futuro de propósito. Para reforçar, fala para o irmão que está aí do seu lado: um futuro de propósito. Marcos, no capítulo 1, no versículo 45, a Bíblia diz: ele porém quem? O ex-leproso, né? Já temos aqui alguém testemunhando, né? Já viu o testemunho? Sou ex-tal, ex-cracudo, ex-não sei o que. Nós já temos um ex aqui, um ex-leproso. Ele porém saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Meus irmãos, eu quero voltar um pouquinho na história com você. Esse homem não tinha perspectiva nenhuma de vida. Esse homem estava condenado, excluído da sociedade. Esse homem que não sentia nada, mais nada no seu corpo. Esse homem agora, com Jesus,
Quando Jesus chega na nossa vida, tudo se transforma, não é assim? Quando Jesus chega na nossa história, tudo se transforma. Esse homem agora, com Jesus, o foco da vida dele muda completamente. E ele não é apenas curado no corpo, mas também na sua alma. Porque alguém assim, marcado, né? Impuro, aquela pessoa que vivia mesmo esse coração rejeitado. Porque esse homem agora, porque a Bíblia está falando que ele porém saiu e começou a anunciar. Ele poderia falar, não, agora é só para mim, eu estou curado, está tudo bem, né? Ninguém mexe comigo, não vou falar de Jesus para ninguém, afinal de contas ninguém falou de Jesus para mim, ninguém se aproximou de mim. Não, esse homem agora recebendo vida, encontrando Jesus no seu coração, o foco da vida dele muda. Alguém que não tinha propósito de vida nenhuma, agora Jesus confere propósito para ele, ele mesmo, espontaneamente, antes de ouvir Mateus 28:19, que ide fazer discípulos em todas as nações, antes de ouvir o comando de Jesus, ele já sai falando, olha o que ele fez comigo, olha o que ele fez comigo. Eu quero perguntar para você, você está fazendo isso para o mundo? Olha o que ele fez comigo, Jesus me limpou, Jesus me purificou, Jesus transformou a minha história, Jesus está mudando a minha família. Querido, você está fazendo isso para esse propósito que nós somos igreja, para esse propósito que o reino ainda, né, que Jesus ainda não voltou. A Bíblia fala, ele está aguardando que todos ouçam falar dele. Esse homem agora tem um novo senso na vida dele, ele se transforma num semeador do Evangelho. Ele fala, olha o que ele fez comigo, você crendo ou não, Jesus transformou a minha vida, Jesus transformou o meu corpo, Jesus transformou a minha história. Quem foi transformado por Jesus, não pode esconder esse milagre, você não pode esconder a sua luz, você não pode deixar que o seu sal fique no saleiro, você precisa mostrar para o mundo, você não pode ocultar aquilo que Jesus fez com você. Então esse homem aqui, ele que teve um passado, mas ele não ficou nesse passado de rejeição, ele recebe compaixão e misericórdia do nosso Senhor, é curado, e agora a terceira fase da sua vida, uma fase de propósito, onde ele anuncia, onde ele fala de Jesus, amém ou não amém? Então eu queria concluir essa ministração, o pessoal do louvor pode subir aqui comigo. Eu queria contar para você a história de um homem que estava praticamente numa situação como essa aqui, desse leproso, um homem que vivia uma condenação, mas também uma condenação criminal, um homem que estava preso, e essa história aqui acontece num reino paralelo, viu? Esse homem estava preso porque havia cometido tantos e tantos pecados, tantos e tantos crimes, e esse homem estava condenado à execução. Você vê aquelas histórias de filme, você vê os condenados, eles escrevendo na parede, né? Quantos dias restam para sair, mas ele ficava contando quantos dias restavam para a sua execução, e ele sabia que o próximo dia seria quando ele morreria, e quando bem de manhã ele dorme, e bem de manhã o carcereiro abre a cela, e diz para ele, você está livre, e ele falou assim, você está de brincadeira comigo, não faz assim comigo não, você está mentindo, você está brincando comigo, e o carcereiro, não, você está livre, vai-te embora, né? Português super atualizado, vai-te embora. E o carcereiro fica ali, e o preso, né, aquele homem fica ali em parafusos, assim, tentando entender, mas peraí, o que aconteceu? Por que eu estou sendo livre? Eu estava condenado. E aquele carcereiro, ele disse para ele, olha, um homem, uma pessoa, se apresentou para morrer no seu lugar, e ele vai ser executado hoje no seu lugar. Ele fala assim, o quê? Quem é esse? O carcereiro falou, seu irmão mais velho. Aí que a história ficou pior ainda, né? Meu irmão, tão cheio de misericórdia, tão cheio de justiça, tão amoroso, tão bondoso, como assim? E ele ficou ali pensando em várias alternativas. Uma dessas alternativas era não aceitar
aquilo que o irmão dele estava fazendo por ele. Não posso aceitar isso. E ele conversando ali com o carcereiro: meu irmão, aceita a liberdade. Outra situação ali que ele falou: não, eu vou sair, nessa coisa assim, né, de não aceitar de graça, né, eu vou sair, vou continuar na vida de crime, eu vou voltar para pagar de novo. E a terceira sugestão que veio na cabeça dele foi assim: não, se alguém se entregou por mim, para morrer no meu lugar, é porque com certeza eu tenho valor para ele, eu tenho valor para alguém. E diante daquelas 3 escolhas, ele tomou a terceira, ele saiu, ele não foi besta nem nada, né? Se fosse eu ia sair. E meus irmãos, essa história conta que o irmão foi executado. E esse homem, ele tomou uma decisão de recomeço, na nova vida dele, de lá fora. Ele falou assim: eu vou honrar o sacrifício do meu irmão, eu vou honrar a decisão do meu irmão, porque ele viu amor. Ele viu que ele precisava realmente de um novo começo, de uma nova chance. E lá fora, muitas vezes ele voltou restaurando relacionamentos, restaurando com a família, fazendo a diferença. E essa história, com certeza você se viu nela. Com certeza você se viu como uma pessoa que estava ganhando liberdade, porque o nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus, foi isso que Ele fez por mim e por você. Ele viu o valor em nós. Ele viu. Jesus viu em você, realmente dando um novo começo, uma nova chance, uma nova oportunidade. Queria que você ficasse em pé no seu lugar.